Recentemente eu estava relendo esse livrinho aqui muito bom, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason. E eu acabei fazendo um paralelo com um conto dos muitos contos que tem dentro desse livro. E ele diz sobre um escravo. Ele conta a história desse escravo e como ele queria sair dessa situação dele. E cara, ouvindo isso, eu logo fiz um paralelo com a realidade de hoje em dia. Porque, para pensar o seguinte: ultimamente, no nosso dia a dia cotidiano, a gente vive trabalhando muito, vive estudando muito, tá sempre ralando na correria, enfim. E a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente quer ter mais tempo com a nossa família, a gente quer ter mais tempo para fazer as coisas que a gente gosta, nossos hobbies, enfim. E a gente frequentemente não consegue ter isso porque a gente tá sempre trabalhando para conseguir mais dinheiro, para conseguir pagar as contas, para conseguir sair do vermelho, ou tentar ter um dinheiro a mais, juntar um dinheirinho, mas aí vai acontece alguma coisa e a gente perde esse dinheiro. A vida ela vai acontecendo e aí a gente vai tentando se reerguer, enfim. E uma história muito específica me pegou, que é uma das últimas, sobre um rapaz que vamos chamar ele de Banzir. O Banzir, ele tinha muito problema com apostas. E nisso ele perdeu tudo, foi penhorado e virou um escravo. Na Babilônia, né? Naquela época. E, cara, ele encontrou nessa situação um amigo dele muito antigo. Que ele disse que ele tinha a situação, ele tinha a chave para que ele saísse daquela situação de escravo e se tornasse um homem livre novamente. E nisso você fica pensando, pô, como é que alguém deixa de ser um escravo? Não tem como naquela época, a não ser que a pessoa fuja ou, sei lá, desviva o seu senhor, enfim. Mesmo assim, ele pode ser pego. E aí ele disse, cara, só tem um jeito de você conseguir a sua liberdade de novo de maneira lícita. Trabalhando. E aí ele ficou pensativo, pô, trabalhando, já vou trabalhar, não vou ganhar nada. Como assim trabalhando? Ele dizia que a única maneira de você conseguir deixar de ser um escravo é trabalhando. Trabalhando arduamente e frequentemente mais do que você normalmente deveria fazer. Vou pegar aqui um trecho do livro, presta atenção. Como o trabalho seria valioso para mim no futuro? Alguns homens o odeiam, fazem dele um inimigo. É melhor tratá-lo como um amigo, aprender a gostar dele. Não se preocupe com que seja árduo. Se pensar nisso como uma casa que você constrói, então quem se importa que as vigas sejam pesadas ou que se ache distante o lugar onde tem que apanhar a água para o estoque? Prometa-me, rapaz, que se tiver um amo, vai trabalhar para ele o mais arduamente que puder. Se ele não apreciar tudo quanto você faz, não se preocupe. Lembre-se, o trabalho bem feito traz satisfação a quem quer que o tenha realizado e torna o homem melhor. Então ele diz basicamente, trabalhe muito e trabalhe bem. E aí ele começou a fazer isso. Ele foi vendido e tentou encontrar um bom amo para ele servir e trabalhar, e ele encontrou um padeiro. E aí ele começou a ajudar lá no comércio, limpando, organizando. E ele começou a pensar, cara, o que eu posso fazer aqui para que esse amo veja valor em mim? E eu consiga fazer dinheiro através disso também. E aí ele pensou o seguinte, cara, ele é um padeiro. Vamos fazer um acordo aqui. Eu vou fazer tudo o que o senhor me pedir para fazer. Terminado isso, eu gostaria de pegar uma parte dos bolinhos, dos insumos, fazer uns bolinhos pão de mel, sair para vender. E aí nisso eles fizeram um acordo. Beleza, você vai fazer o seguinte então. Ele disse pro escravo. Você vai vender seus bolinhos. Metade do lucro que você fizer eu vou pegar para mim, para custear os insumos, o que você for gastar para produzir, e eu não sair no prejuízo. E o resto você pode ficar para você. Beleza. Nisso ele começou a trabalhar, vender. Ele trabalhava o trabalho normal dele. Terminado isso, ele saía para vender bolinho. E ele fez isso por vários e vários meses, até que ele conseguiu o dinheiro para comprar a liberdade dele de volta. Então, lendo isso, cara, eu percebi o seguinte, que eu mesmo faço isso na minha vida. Por exemplo, eu trabalho 7 horas por dia. Beleza, eu acordo ali, sei lá, geralmente eu gosto de acordar bem cedo, então eu acordo umas 4 da manhã
Saio pra trabalhar umas 5, 6 e fico até meio-dia, trabalhando. Chegando em casa, o que geralmente eu faço? Eu gravo vídeo pro YouTube, eu saio pra vender trufas e doces, e isso vai muito além do meu trabalho normal. Então pensa um pouco, eu já fico 7 horas todos os dias trabalhando. Depois eu trabalho mais ainda, 2, 3 horas a mais, com coisas que vão me gerar uma renda extra, às vezes tentar fazer uma economia caso alguma coisa aconteça. Então, eu olhei a história desse cara, eu pensei, cara, eu sou basicamente isso. Porque, de alguma maneira, a gente é escravo desse sistema. E só tem um jeito de conseguir se desvencilhar desse sistema, que é usando ele a nosso favor. Então, a gente só vai conseguir, numa situação dessa, se sobrepor aos outros através do trabalho árduo. Porque se a gente não nasceu com um grande talento, grande beleza, não herdou um dinheiro de algum parente, é o único meio da gente conseguir se desvencilhar dessa situação. Trabalhar além do que a gente já precisa. E eu pensei nisso pra mim, porque, cara, é muito difícil você conseguir incorporar isso na sua vida. Porque para pra pensar. Você já trabalha 7 horas por dia todos os dias. 7, 8 horas aí. Aí, dependendo da sua situação, você tem a condução, ida e volta, sei lá, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Então, 8 horas vira 10 horas. E aí, cara, você ainda tem que falar pra uma pessoa. Além disso, você tem que fazer a mais. Você tem que, além de trabalhar para uma empresa, para um negócio, para uma pessoa, você tem que chegar em casa e trabalhar para si mesmo também. Porque senão você não vai conseguir ter o que você deseja. E eu paro pra pensar, cara, é por isso que é tão difícil sair dessa situação. Porque você tem que se empurrar até o limite. Eu lembro que antes de eu me mudar de cidade, eu vendia bolo de pote. Todos os dias eu saía, ia vender na hora do almoço. E aí tinha alguns comércios lá, eu entrava dentro dos comércios e vendia lá também. Vendia quase todos os dias. E era muito bom. Um dia um rapaz, acho que era uma clínica, essas lojas que vendem armação de óculos. Entrei lá, vendi e tal, o rapaz perguntou pra mim, cara, vejo todo dia você vendendo aí, você tá na correria, pô, debaixo do sol quente, tipo, vale a pena? Você tá ganhando bem? Aí eu falei, cara, eu ganho isso por mês, mais ou menos, é variável, mas eu ganho isso. Aí o cara olhou assim e falou, caramba, é mais do que eu ganho. Tipo, não era muito mais, mas era, sei lá, uns 300, 500 reais a mais. Eu falei, é mais do que eu ganho. O que você faz? Eu falei, cara, é o seguinte, dá umas 5, 6 horas, eu faço os bolos ali, eu faço a produção, deixo eles de noite na geladeira. Dá 10 horas da manhã, eu almoço, pego as coisas, arrumo, saio 11h30, 11h40 de casa, e andando até esse local onde ficava vários comérciozinhos e o pessoal ia almoçar, porque tinha alguns restaurantes ali, então ficava cheio de gente almoçando, o que era um ambiente muito bom para vender. Ficava ali mais ou menos até umas 2, 3 horas da tarde e voltava para casa andando. Então eu pegava aquelas térmicas de cerveja e saía para vender com uns 25, 30 bolos. Eu falava, cara, sei lá, eu faço uns 200, 250 reais por dia. Eu falei, caramba. Mas aí, quando eu falei o que eu faço todos os dias, aí ele disse, não compensa, não vale a pena, muito trabalho. Então, para pensar nessa situação. O cara tava lá. Eu falei exatamente o que eu faço. E aí, ele tinha a oportunidade de fazer o mesmo, porque ele trabalha do lado, então o esforço para ele seria muito menor, mas ele ia ter que trabalhar além do que ele já trabalha. E aí ele se negou. Ele tinha a oportunidade de fazer um dinheiro a mais para ele, mas ele não quis. Aí eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, meu irmão, falei, tem um pessoal que realmente não quer. É porque tudo, gente, eu imagino que é uma moeda de troca. Tudo que a gente quer na vida tem um custo. Se a gente quer passar num concurso, a gente vai ter que estudar. Se a gente, sei lá, se a gente quer uma coisa grande, a gente tem que dar algo grande de valor em troca. Então, eu queria fazer um dinheiro rápido. Então eu ficava 3 horas fazendo os bolos e 3 horas vendendo. Era 7 horas só. Então eu ia, voltava em meia hora.
Era debaixo do sol quente? Era, mas eu trabalhava menos do que 7, 8, 10 horas de serviço todos os dias. E eu não saía final de semana, então eu fazia o meu horário, enfim. Era trabalhoso, mas era uma renda que eu fazia. E eu me via como esse mesmo carinha do livro, porque ele vendia bolinho, cara. Então ele trabalhava e depois do expediente ele ia vender bolinho. Então é basicamente o que eu tô fazendo também hoje em dia. Eu trabalho, meu trabalho normal, dá a hora da noite e vou pros restaurantes vender trufa, vou vender doce. Eu faço a mais do que eu preciso, porque se eu quero sair da situação que eu tô hoje, eu tenho que impulsionar até um certo limite. E tem que ser um limite que não me deixe totalmente exausto. Então, geralmente eu saio, sei lá, quarta, quinta, sexta. Porque se eu fizer isso todo dia, eu não tenho energia mais pra treinar, pra estudar, pra ler, pra me desenvolver. Então, tem que ter uma certa prudência nisso. E o que eu tô tentando dizer com esse vídeo? Cara, não tem muito pra onde correr. Se a gente não tem muitos... como que eu posso dizer? Muitas coisas a nosso favor, a gente tem que buscar as cotoveladas, a gente tem que brigar, cara. E a gente vai ter que se esforçar muito além da conta. Sabe quando a gente tá assistindo aquele filme e você vê que o personagem ele tá começando a treinar pra enfrentar o chefe final? É basicamente isso. A gente tem que treinar e fazer mais além do limite para que a gente consiga se desenvolver e merecer estar ali de fato. Então eu já disse no vídeo passado, que tipo de pessoa eu tenho que me tornar para conseguir chegar até ali e ter esse resultado? Eu quero ganhar tantos reais por mês. Beleza, eu já trabalho durante o dia com o meu serviço. Eu vou ter que fazer alguma coisa extra para conseguir isso. Não tenho o que fazer, não tem outro caminho. Então, é uma conta muito simples, mas que na prática nem todos vão conseguir dar isso para conseguir um resultado desejado. Você pode ter um ano de muita dor, sofrimento, economizando dinheiro, trabalhando, estudando, evitando sair, evitando festejar, para ter muito tempo de prosperidade, de resultado. Ou você pode aproveitar tudo agora e depois você viver a vida na mediocridade. E não me entenda mal, mediocridade não é ruim. Mediocridade não é, eu sou miserável, eu não tenho comida, não tenho onde cair duro. Não, mediocridade é estagnação. Mediocridade é estar no mesmo ponto fixo. Então, eu trabalho nesse emprego, eu vou estar sempre trabalhando nesse emprego, ganhando o mesmo salário. Entende? Isso é mediocridade. Então, é basicamente isso. Muitas vezes a gente é escravo do sistema. Então, se a gente quer sair dessa situação, a gente tem que trabalhar, ir além, fazer mais do que a gente já precisa fazer para que a gente consiga se desvencilhar disso tudo. Entende? Então é essa a ideia que eu quero passar nesse vídeo para vocês hoje. Espero que isso ajude de alguma forma. É só uma coisa que eu pensei lendo o livro. Eu gosto muito desse livro, cara. Ele tá todo rabiscado. É uma recomendação de leitura. Leiam esse livro. Ele ajuda muito essa questão de finanças, de postura voltada para o dinheiro. Como você consegue se comportar diante do dinheiro, conseguir dinheiro, guardá-lo, investi-lo de maneira correta. Isso aqui, cara, tinha que estar nas escolas. Então leiam O Homem Mais Rico da Babilônia. Baratinho, cara, é pequenininho, tem umas 150 páginas. É isso, gente, vou ficando por aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.